na semana passada sobre ácidos e bases de arrênios. Lembra que ácidos, de acordo com arrênios, qual era a definição que eu utilizava? Vocês lembram? Guilherme, cadê você? Carla, repete Que mesmo. em Daí meio eu aquoso Meio aquoso? liberava H+? Isso. De acordo com arrênios, substâncias que são ácidas são substâncias que em meio aquoso. Elas vão ionizar, vai formar íons e vai liberar íons H+. E bases? Qual que era a definição de arrênios? De ionizar? No caso, ácidos ionizam, Ufa. que é formar cargas, e libera íons H+ em meio aquoso. Para arrênios. E bases para ele? Qual era a Sim, definição? sim. Era que liberava em meio aquoso ou H-, dissociava, né? dissociação iônica. Isso. Que em meio aquoso, bases eram substâncias que em meio aquoso, elas dissociavam, lembrar que dissociação é separar cargas que já existiam, tá? Já que bases são compostos iônicos, elas vão dissociar e vão liberar íons OH-. Tá tudo travado aí, gente? Vocês estão falando que tá travando? Ou já travou? Agora agora melhorou, mas antes estava travando tudo, você estava. Tá. Então, só para eu repetir aqui, então. Vocês estão ouvindo bem agora? Então, tá. Sim. Ácidos de arrênios são substâncias que em meio aquoso vão ionizar, vão formar cargas e liberar íons H+. Bases de arrênios são substâncias que em meio aquoso vão dissociar, que é separar cargas que já existiam, e vão liberar íons OH-. E aí, nós discutimos também que quando eu tenho uma reação entre um ácido e uma base, a gente chama essa reação de neutralização, né? Que quando você tem um excesso de ácido, você neutraliza essa ação do ácido com uma base. Quando eu tenho um excesso de base, eu neutralizo a ação da base com um ácido. E quando a gente tem uma reação de ácido-base, independente se é ácido orgânico ou base orgânica, nós formamos sal e água, que é o que eu chamo de reação de neutralização ou síntese, né? Síntese de um composto. Você está sintetizando o sal através da reação de um ácido à base. A gente fala síntese de desidratação. Por que síntese de desidratação? Porque você está sintetizando, está produzindo uma nova substância, que é o sal, através do ácido e da base. E a gente fala que é síntese de desidratação porque nós estamos liberando a molequinha de água nos produtos. Quando a gente perde água, quando a gente libera a água, a gente chama essa reação de desidratação. Tá? E aí, por que eu tinha feito toda essa discussão com vocês? Porque nós estamos nos referindo a um grupo orgânico que depende desse tipo de reação de neutralização também. Porém, é uma reação de neutralização entre um ácido carboxílico, entre um ácido orgânico e uma base inorgânica. Mas, de qualquer forma, é um ácido com uma base. Então, vai formar sal e água também, porém vai formar um sal que eu chamo de sal de ácido carboxílico, que esse sal foi formado através de uma reação de um ácido carboxílico qualquer com uma base inorgânica, vai formar esse sal de ácido carboxílico e vai formar a molequinha de água. E aí, o que eu falei com vocês? Isso é uma reação orgânica. Nós vamos começar de um modo bem indireto a trabalhar as reações orgânicas, que nós vamos trabalhar de forma mais eficiente, mais evidente, no livro 3 e no livro 4. Mas, qual foi a dica que eu dei na aula passada para vocês? Como que eu faço uma reação de ácido carboxílico com base, Carla, para formar um sal de ácido carboxílico e formar água? A substância água, vocês têm um conhecimento muito claro sobre a sua formação. A molécula de água é formada de H2O, 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. No caso, nós discutimos que, como ácidos são substâncias que em meio aquoso liberam íons H+, nós chegamos a discutir qual vai ser o hidrogênio que vai ser liberado como íon H+ no ácido. E a discussão que a gente fez foi que ia ser o hidrogênio da hidroxila, que é esse hidrogênio aqui, em virtude desse hidrogênio estar ligado ao oxigênio, que é um elemento extremamente eletronegativo. Lembrando que a eletronegatividade é a tendência de atrair elétrons para si. Então, os elétrons da ligação entre oxigênio e hidrogênio da hidroxila vão ficar mais próximos do oxigênio, porque ele é muito eletronegativo.
E essa ligação entre oxigênio e hidrogênio da hidroxila vai ficar uma ligação mais fraca. Então, esse hidrogênio da hidroxila fica mais fácil para ser liberado como íon H+. E, então, o H+ vai sair do ácido. E, como a gente discutiu, bases são substâncias que, em meio aquoso, libera íons OH-. E o OH- vai sair da base, vai juntar com esse H+ do ácido e forma uma molequinha de água. O que sobrar vai ser o sal. O que sobrar da base vai entrar no lugar do hidrogênio que saiu da hidroxila e forma esse sal de ácido carboxílico. Então, é importante vocês entenderem como essas definições são importantes, a definição de ácido, a definição de base, para você conseguir fazer uma reação orgânica dessa. Por isso que muitas vezes tem gente que acha a orgânica mais difícil, porque você precisa de muitas definições inorgânicas para complementar esse entendimento de vocês na química orgânica, tá? Então, você sempre vai fazer dessa forma. Retira o hidrogênio da hidroxila do ácido carboxílico, que vai se juntar à hidroxila da base. Isso formou uma molequinha de água que está aqui, ó. Ó, esse hidrogênio veio do ácido, que liberou lá o H+, e esse OH veio da base, que liberou o OH-. O que sobrar vai entrar, da base, vai entrar no lugar desse hidrogênio que saiu e vai formar um sal de ácido carboxílico. O grupo que identifica os sais de ácido carboxílicos, pessoal, é esse aqui, ó, que é o C-OO. O C-OO veio do ácido e, no caso aqui, esse Na, o metal vai vir sempre da base. Então, você tem esse composto aí orgânico, que é um sal de ácido carboxílico, que ele é derivado sempre de um ácido carboxílico reagindo com uma base inorgânica, tá? Que vai formar sempre sal e água, que eu chamo de reação de neutralização, ou síntese por desidratação. Vocês entenderam até aqui? Sim. Sim? Então, olha só. Vamos pensar em termos de nomenclatura? Só para a gente analisar nesse primeiro exemplo, a gente vai ver outros exemplos daqui a pouco. Então, presta atenção. No primeiro composto, vou só apagar isso que está rabiscado aqui. No primeiro composto, de acordo com a regra da IUPAC, eu tenho o ácido carboxílico aí. A gente sempre começa com a palavra ácido. É uma cadeia que é normal, não é uma cadeia ramificada, então já dá nome direto. Como tem 2 átomos de carbono, eu uso o prefixo et. Só ligações simples entre carbonos em fixo -an. Se é um ácido carboxílico, terminação oico. Então, ficaria ácido etanoico. Mas, nós já vimos em outras aulas que existe a nomenclatura usual. E todas as vezes que a gente tem a nomenclatura usual, na nomenclatura da IUPAC, o prefixo et, ele se transforma em prefixo acet na usual. Então, o ácido etanoico é o nome da IUPAC para esse ácido carboxílico. Então, eu vou substituir o et e vou substituir pelo acet. Então, meu ácido etanoico vai se transformar em ácido acético na nomenclatura usual, que é o vinagre que a gente usa em casa, tá? Aquele cheiro característico do vinagre é desse ácido acético ou ácido etanoico presente em sua composição. Tranquilo? Sim. Tá. Nome da base. Nomenclatura de bases, pessoal, ela é bem simples, vocês vão rever isso depois com o Eric também. A gente começa com a palavra hidróxido e cita o nome do metal. Então, hidróxido, porque tem hidroxila, hidróxido de sódio. Então, meu ácido é o ácido etanoico, ou ácido acético, que está reagindo com a base hidróxido de sódio. Vai formar o sal orgânico, o sal de ácido carboxílico, e vai formar a água. Qual vai ser o nome que eu vou... Como eu vou dar nome para o sal de ácido carboxílico? Começo com a quantidade de átomos de carbono. Olha aqui, ó. Aqui, no sal, eu tenho 2 átomos de carbono. Prefixo et. Só ligações simples entre carbonos, infixo -an. Como é um sal, não sei se vocês lembram, lá na nomenclatura de compostos inorgânicos, os sais terminam com, geralmente, ico, eto, ou, ico, oso ou hídrico. Pode terminar com a terminação hídrico, ico ou oso, os ácidos. Quando a gente vai formar o sal,
O ácido que termina com hídrico, eu substituo pela terminação eto no sal. O ácido que termina com ico, eu substituo pela terminação ato no sal. O ácido que termina com oso, eu substituo pela terminação ito no sal. Especificamente no nosso caso, os ácidos carboxílicos sempre terminam com ico, como vocês podem observar aqui, ó, ácido acético e ácido etanóico, tudo com ico. Então, a gente vai substituir a terminação ico do ácido por ato no meu sal de ácido carboxílico. Então, o ácido etanóico vai virar etanoato. O acético vai virar acetato, tá? Então, eu tiro a terminação ico do ácido e coloco a terminação ato para o sal que ele vai formar. Então, o ácido etanóico virou etanoato, seguido da preposição de, que está aqui nos dois, e eu cito o nome do metal que veio lá da base, que no nosso caso aqui era o Na, que é o metal sódio. Então, etanoato de sódio, de acordo com a IUPAC, ou acetato de sódio, que é de acordo com a nomenclatura usual. Vocês entenderam mais ou menos isso aqui? Sim ou não? Sim. Qual é o problema de sal de ácido carboxílico? Muitas vezes eles vão te pedir o nome do composto orgânico, que vai ser formado no caso que é o sal de ácido carboxílico, mas ele vai te dar o nome do ácido e da base. Então você vai ter que fazer a reação para chegar no produto e depois dar nome. Então toma muito cuidado com o entendimento de como faz a reação de um sal de ácido carboxílico, que é de suma importância, tá? Então, olha, ó. Semelhante à nomenclatura dos sais inorgânicos, a terminação ico do ácido, como eu já tinha dito, de origem é substituída por ato, seguido da preposição de e o nome do cátion. No caso do cátion é porque é o metal. E os metais, eles têm uma tendência a doar elétrons, então eles têm tendência a formar cátions, tá? Aqui tem vários exemplos. Vários. E eu gosto de usar esses exemplos para a gente treinar. Qual é o sal, qual é o ácido que originou esse sal de ácido carboxílico? Porque muitas vezes as questões vão te fazer essa pergunta. Vai te dar o sal lá e quer saber qual foi o ácido e qual foi a base que originou esse sal, que formou esse sal. Então, olha só. No primeiro exemplo, eu tenho o nome metanoato de sódio. Se é metanoato de sódio, qual foi o ácido que originou esse sal? Ácido metanóico? Isso, ácido metanóico. Se é metanoato de sódio, Guilherme, o ácido é o metanóico. Qual foi a base? Hidróxido de sódio. Hidróxido de sódio, que é o NaOH também. No segundo, propanoato de magnésio. Qual que é o nome do ácido que originou esse sal? Ácido propanóico. Ácido propanóico. Nome da base? Hidróxido de magnésio. Hidróxido de magnésio. Próximo, etanoato de alumínio. Nome do ácido? Ácido etanóico. Ácido etanóico. Nome da base? Hidróxido de alumínio. Hidróxido de alumínio. Perfeito. Vamos para a direita. Depois a gente volta no último ali. Etanoato de amônio. Nome do ácido? Ácido etanóico. Ácido etanóico. Nome da base? Hidróxido de amônio. Isso. Hidróxido de amônio. Lembrando, pessoal, que o hidróxido de amônio tem gente que confunde com amônia, tá? Esse hidróxido de amônio aqui, que originou esse sal, o amônio é o NH4+, ele é um íon, tá? E quando ele junta com a base, na verdade, quando ele junta com a hidroxila, aí ele forma o hidróxido de amônio, que é uma base. O hidróxido de amônio é o NH4, isso é um H, eu juro, OH, tá? Então, é uma base que ela aparece com frequência também. É diferente da amônia. A amônia é NH3. É uma base também, porém ela é uma exceção das bases que ela não possui hidroxila em sua composição. Não vou entrar nisso agora, que depois vocês vão ver isso com ele.
tá? Então, aí, o etanoato de amônio é um sal orgânico, sal de ácido carboxílico derivado da reação do ácido etanóico e da base NH4OH, que é o hidróxido de amônio. Olha o próximo exemplo. 3-metil-butanoato de potássio. Quem é o ácido que originou esse sal? 3-metil-ácido butanóico? Só um detalhe, Guilherme. Quando a gente fala de ácidos carboxílicos, a gente sempre começa com o nome ácido, tá? Então, seria Tá. ácido 3-metil-butanoico. Concorda? Entendi. Tá? A gente sempre começa, independente da nomenclatura da IUPAC usual, a gente sempre começa em ácido carboxílico com a palavra ácido, tá? Depois a gente dá nome Sim. pro restante. Então, como é 3-metil-butanoato, o nome do sal, vai ser ácido 3-metil-butanoico. Qual que vai ser a base? Hidróxido de potássio. Hidróxido de potássio. Beleza. Próximo. Pente-2-enoato de sódio. Nome do ácido que originou isso. Aí eu começo com ácido, né? Uhum. Ácido é pente 2 Enóico. 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 Terminação de ácido carboxílico é oito. Então, ácido pente-2-enóico. Qual que é o nome da base? Hidróxido de sódio. Hidróxido de sódio. Beleza. Vamos lá para o último. Fenilmetanoato de sódio. Nome do ácido. Ácido Ácido fenilmetanoico. ácido benzoico. Não. Vou falar ácido É fenilbenzoico? porque tá fenilmetanoico, não tá? Sim, Você não pode mudar o nome dele, não. Qual que foi a mudança que você fez do ácido para o sal? Você tirou o íco do ácido e colocou ácido, não foi? sim. É só você tirar o ácido e colocar íco. Então, ó, vai ficar ácido fenilmetanoico. Tira o ácido e põe o íco. Entendi. Se Entendeu? fosse para ser o benzoico, teria que ter outro carbono, né? Exato. Tá? Então, ácido fenilmetanoico. O nome do ácido originou isso aí. E o nome da base? É hidróxido de sódio. Hidróxido de sódio. Vamos para o último. Etanodiato de sódio. Nome do ácido que originou isso aí? Ácido não, é 2 ácido carboxílico, né? É, igual você tá vendo aí, tem dois grupos de C-O. Só que aí, para nome, vai ficar complicado. Não tá não, Guilherme. Só tira o ato e põe o íco. Ah, etano dioico? É, Entendi. é isso que eu tô falando para vocês. O nome do ácido, para começar a dar nome pro sal, é só você tirar. Lógico, você não vai colocar o nome da palavra ácido, né? Mas se é etanoato, tira o ato e põe o íco para você fazer o processo inverso. Etanoato é etanóico. Etanodiato, etanodioico. Propanoato, propanóico. Entendeu? Não, agora entendi. Entendi Tá? agora. Então, o nome do ácido que origina o etanodiato de sódio é o ácido etanodioico. E o nome da base, hidróxido de sódio. Ok, pessoal? Ayane, Beleza. Oi, Carla. tá entendendo, gatinha? Sim. Vocês estão entendendo aí, gente? Sim. Tá. Já falei da nomenclatura usual também com vocês. Olha aí, ó. Lembra que o ET da nomenclatura da IUPAC, cadê minha setinha? Aqui, ó. O ET da IUPAC, ele vira A7 da usual. Então, o ácido acético ou o ácido etanóico da IUPAC e acético da usual, vai se converter no sal de ácido carboxílico para etanoato ou acetato. Aí a gente tem a reação do ácido etanóico com o hidróxido de amônio, que está formando aí o etanoato de amônio, tá? Embaixo, a gente tem o ácido, ó, nomenclatura da IUPAC. Qual que ficaria o nome desse segundo exemplo aqui, ó, de acordo com a nomenclatura da IUPAC, para o ácido carboxílico? Qual o nome, Carla? Tá vendo isso que eu coloquei a setinha em verde aí?
Ah, tá. Eu quero o nome desse composto na IUPAC. Como que ficaria? Primeira pergunta, antes disso. Essa cadeia é normal ou ramificada? Ramificada. Ramificada, por quê? O carbono terciário. Perfeito. Que é esse carbono que eu vou circular aqui, ó. Que é o carbono terciário. Tá? Por isso que é cadeia ramificada. É uma cadeia saturada ou insaturada? Insaturada. Saturada. Porque não tem dupla e nem tripla entre carbonos. Só tem ligações simples entre carbonos. Verdade, Aberta, fechada. confundi. Aberta, fechada ou mista? Aberta. 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 Homogênea ou heterogênea? Homogênea. Homogênea. Eu não tenho o heteroátomo entre carbonos aí. Lembrando que os heteroátomos, oxigênio, nitrogênio, fósforo ou enxofre. Tá? Então, qual seria esse nome desse composto aí para a nomenclatura da IUPAC? O que está escrito aí é nomenclatura usual. Ácido Hum, But3. Pera, não. não. A cadeia ramificada. Ácido 3. Não. 3-metil, né? 3-metil. Ácido 3-metilbutanoico. Todo mundo concorda? Ó, cadeia principal é tudo isso aqui, ó. Com 4 átomos de carbono. O que ficar do lado de fora é ramificação, sem ser o grupo funcional no caso, né? Porque isso aqui é o grupo funcional dos ácidos carboxílicos. Quando eu vou numerar os carbonos da cadeia principal, qual é a regra de preferência para numerar os carbonos da cadeia principal? As funções. Primeiro, mais próximo do grupo funcional, depois. A insaturação. Qual insaturação? Tem regra, tem ordem para as insaturações. Dupla e depois. Isso, mais próximo da dupla e depois mais próximo da tripla. E depois mais próximo da ramificação. Então, nesse caso, eu começo a numerar da esquerda ou da direita? Direita. Direita. Então, vamos lá. Vou colocar outra cor aqui. Então, ó, Carla, eu entendi por que que... vou falar que eu tô te ouvindo. Não tô te ouvindo mais. Você se mutou, Jales. Já, não tô te ouvindo agora. Oi. Agora tô. Eu entendi por que que tem que começar a contar perto do grupo funcional, certo? Sim. Porque que vai ser 1, 2, 3, 4. Mas explica de novo esse negócio de insaturada fazendo. Por exemplo, se você tivesse uma dupla ou uma tripla entre carbonos, qual que é a regra? Vamos supor que você tem uma cadeia que ela é ramificada igual aí, e vamos supor que ela fosse insaturada. Vamos supor que tem uma dupla aqui. Eu vou colocar uma dupla aqui, tá? Finge que tem uma dupla aqui. Aí, qual que é a ordem que você tem que seguir de critério para começar a numerar os carbonos da cadeia principal? Primeiro, mais próximo do grupo funcional. Depois, mais próximo da dupla entre carbonos se tiver. Depois, mais próximo da tripla entre carbonos se tiver. E, por último, mais próximo da ramificação. Entendeu? Mas aí qual que vai ser o critério mais importante? Grupo funcional, depois dupla, depois a tripla, depois a ramificação. Ah, você tá falando em ordem, né? Em ordem. Ah, tá, entendi. Porque nesse caso a gente tem o grupo funcional. Então a regra já é mais próxima do grupo funcional. Vamos supor se a gente tivesse um hidrocarboneto. Hidrocarboneto só tem carbono e hidrogênio. Então qual que é a regra lá para hidrocarbonetos? Vai ser mais próximo da dupla, depois se tiver entre carbonos, depois mais próximo da tripla, se tiver entre carbonos, e depois mais próximo da ramificação. Agora, se a cadeia for um hidrocarboneto, que é uma cadeia que ela não é insaturada, ou seja, não tem dupla nem tripla de carbonos, aí vai ser só mais próximo da ramificação. Entendi. Então, independente se, por exemplo, se tiver perto do que se tiver um grupo funcional, independente se tiver qualquer outro, ela vai começar contando do lado do grupo funcional. Isso, mais próximo do grupo funcional. Entendi. Entendeu? Então tá bom. Então vamos lá. Então vamos dar nome para isso aí, então. Então vamos apagar essa dupla que não existe. E vamos dar nome. Então o nome para isso aí seria, então, ó, como é uma cadeia ramificada, eu começo da ramificação. Só que tem que começar da palavra ácido, que é um ácido carboxílico, ácido. Então vai ficar ramificação. Tá, finge que é isso aqui. Nossa senhora. Peraí, que nós vamos colocar um outro jeito aqui. Tá muito feio isso. Vamos colocar em forma de texto. Então aqui, ó, nome,
ácido. Qual o carbono que está a ramificação? A gente numerado lá, carbono 3. 3, metil. Cadeia principal tem 4 átomos de carbono. Eu uso o prefixo but. Só ligações simples entre carbonos, em fixo an. Isso é um ácido carboxílico, terminação óico. Então, ácido 3-metil-butanoico. Tem um acento aqui, larga de ser burro. Butanoico, tá? Então, esse é o nome da nomenclatura da IUPAC. Se eu fosse converter esse nome para o usual, ficaria ácido 3-metil, o prefixo but, gente, aqui, ó. Poxa, não quero isso mais não, peraí. O prefixo but, da nomenclatura da IUPAC, eu substituo pelo prefixo butir, na usual. Então, ia ficar ácido 3-metil, vocês estão vendo aí, burtírico, tá? Terminação ico. E aí, na nomenclatura usual, esse butírico vai virar butirato, do sal. Então, poderia ficar 3-metil, butirato de potássio, no caso, porque a base que está reagindo com esse ácido aí é o hidróxido de potássio, tá? Não sei se vocês estão lembrando. Lá, quando eu falei de nomenclatura usual, eu coloquei uma tabela cheia de substituições, da IUPAC para usual. Não deixem de olhar ela, porque no livro de vocês não tem essa tabela. E lá tem todas as possibilidades de substituições possíveis. As que aparecem com maior frequência é o prefixo met, que eu substituo por form na usual, e o prefixo et, que eu substituo por acet na usual. Os demais aparecem com uma frequência muito pequena. Por que vocês duas estão rindo igual besta? E olha, adoro. Não tem problema, Peraí, gente? você me chamou de quê, Carla? Vocês duas. Eu escutei você me chamando de Isadora. Eu ia falar Isadora mesmo. O pau ia quebrar. É porque ela é melhor do que a Isabela, né? Ela saiu a irmã preferida. Aqui, não vamos falar de São Você lembra quando eles me chamavam de Jales Paraguai, né? Você lembra? Lembro. Mas nós vamos fazer o seguinte, assim... Ah lá, a Carla até travou, de tanto que ela ficou indignada. Eu tenho só 26 minutos de aula, que né, o Caleb pegou minha aula, então nós não vamos entrar nesse detalhe familiar, porque Isabela já tem um certo ciúme de Isadora, né? Ainda mais quando Isadora estava em Capelinha e ela ia me ver, Isabela falava que eu não convidava ela, né? Mas não era convite, era um negócio que aconteceu, entendeu? Então, assim... Porque você gostava mais dela, né? Não! Olha, cala a boca você também, moça. Todo mundo cala a boca. Eu Todo mundo gosto tá de todos trabalhando. igual. Olha que afrontosa, que isso, hein? Tem Carla para todo mundo, gente. Depende. Atrapalhando o rendimento da aula. Olha a Ayane dando pitaco. Vamos continuar. Ô, Carla, você perguntou o que a gente tava rindo, que a Carol tava xingando, falando que meu cabelo tá muito oleoso. Dá pra testar batata? O meu tá igualzinho Yorkshire quando saiu do pet shop. Cabelo na cara não tá dando, não, gente. Vamos continuar aqui, então. Pode continuar a sua aula. Obrigada. Ó, então, vamos lá. Aí, nós vamos para o último grupo funcional deste capítulo, que são os ésteres. E vocês, seres humanos, mamíferos, como somos, vocês têm mania de confundir essa desgrama desses ésteres com o éter. Parece que é só um S de diferença no nome, e no nome de fato é. O éter é quando eu tenho oxigênio entre carbonos, e o éster é um composto que é derivado de uma reação orgânica, que eu chamo de reação de esterificação, que é uma reação que todo ano eu fico possuída pelo ritmo ragatanga, eu falo que ela vai cair, e já tem 2 anos seguidos que ela cai, e o povo não me ouve. Aí quando chega na hora da prova, fala que eu sou macumbeira. Pode ser que vocês estejam errados? Não, eu sou macumbeira? Talvez. Mas vai cair na sua prova, eu tenho certeza. Inclusive... Ô, Carla, eu não tô entendendo. Você falou que o éter que tem
Oxigênio entre carbonos, né? Éter é o que tem oxigênio entre carbonos. Os ésteres vai ser um grupo funcional que vai ser formado, produzido através de uma reação de esterificação. Pode falar. Mas aí, no caso desse exemplo que você colocou, que é um éster, também tem oxigênio entre carbonos, então tem muito risco de confundir. Tem, mas aí tem um detalhe. No éter, você não tem isso aqui, ó. Presta atenção. Você tem isso aqui no éter? Ah, tá, entendi. Não tem. No éter, você tem simplesmente isso aqui, ó. Deixa eu desenhar aqui para você, deixa eu escrever aqui, ó. No éter, você tem isso aqui, ó. Oxigênio. De um lado, você tem carbono, aí continua aqui a cadeia principal, e do outro lado, você tem carbono. E aí continua o resto do composto. É simplesmente isso aqui, ó. Oxigênio entre carbonos. Só que nos ésteres, eu concordo com você que eu tenho esse oxigênio aqui, ó, que está entre carbonos. Deixa eu apagar isso aqui. Você tem aqui, ó, o oxigênio entre carbono. Concordo demais com você. Ó, vou formar até um coração. No caso, eu cortei o coração, né? Mas você tem esse oxigênio de carbonos aí. Mas você não tem esse C-O ligado a esse oxigênio de carbono. Você concorda? Entendeu? Porque os ésteres são formados através de uma reação de esterificação. E é o que eu falo todo ano, e eu vou ficar repetindo isso até o último dia de aula, se eu puder, como que um éster é formado. Tem que ficar muito claro isso. E é isso que eles gostam de perguntar também. Um éster, ele é formado através de uma reação entre um ácido carboxílico e um álcool. E aí, eu vou formar éster e vou formar água. A gente já viu éter, ô Carla? Já, a gente viu éter na frente C4. A gente viu até os epóxidos. Eu acho que eu perdi, então. Na frente C4. Quando Depois eu vou dar uma olhada. Eu estou nesse capítulo aqui em Diamantina, eu acho que eu vou acabar ele essa semana, se eu não me engano. Porque eu tenho menos aulas lá. Mas quando eu acabar esse capítulo lá, aí eu vou subir a aula para o YouTube, aí eu mando para vocês aqui, aí você revê. Aí você não vai ter problema, não. O bom é que não vai cair éter nesse simulado, vai ser só no próximo. Aí a gente pode até combinar mais próximo do simulado, a gente fazer uma revisãozinha rápida. Deve ter sido na época que eu tava com aquela internet falhando, que eu te falei que nem só as aulas eu não tava conseguindo assistir. A probabilidade, ela existe, ela é alta, inclusive. Né? Eu tô com um péssimo defeito. Depois que acabou o Big Brother, eu tô sentindo falta da Manu Gavassi falando, e aí eu tô assim, entendeu? Com problema de personalidade, talvez. Mas vamos lá. Então, escuta o que eu tô falando. Éster não é a mesma coisa que éter. Éster é um composto orgânico formado através de uma reação de um ácido carboxílico com um álcool que vai formar éster e água, que é o que eu chamo de reação de esterificação, tá? Ou então você também pode chamar de reação de desidratação, porque já que vai formar água, vai liberar água nos produtos, também é uma reação de desidratação. Só que aí, qual que é o problema dos ésteres? Se você não sabe o que é um ácido carboxílico, se você não sabe o que é um álcool, não vai adiantar porcaria nenhuma. Então, você tem que saber o que é um ácido carboxílico e o que é um álcool. E nós vamos relembrar agora o que é um álcool. O álcool é uma função orgânica oxigenada também, mas para ser álcool tem que ter o quê? Esperando. Pra Tem o quê, que ter Carla? hidroxila ligada diretamente a um carbono saturado, eu acho. Isso, eu perguntei, Jales, como que eu identifico um grupo álcool? Aí a Ayane falou que álcool é um grupo orgânico que tem o grupo hidroxila, que é o OH, ligado a um carbono saturado, ou seja, um carbono que só faz ligações simples, tá? Então, sem ter ácido carboxílico, que vai interagir, vai reagir junto com o álcool, aí forma o éster e a água, que é o que eu chamo de reação de esterificação ou reação de desidratação, já que vai liberar água na sua formação. E aí, é a mesma história da reação de sal de ácido carboxílico.
Como assim a mesma história? Quando a gente falou lá na reação de sal de ácido carboxílico, que era entre um ácido e uma base, formava sal e água, qual foi a dica que eu dei? Forma a água primeiro, o que sobrar é o sal de ácido carboxílico. Aqui nos ésteres vai ser a mesma coisa. O que você faz? Forma a água primeiro, o que sobrar vai ser seu éster. Como assim, Carla? Ácidos são substâncias que em meio aquoso libera íons H+. De novo, o H+ do ácido carboxílico vai sair do hidrogênio da hidroxila que eu destaquei em amarelo. O álcool tem o grupo OH. Então, o OH vai sair do álcool, o hidrogênio da hidroxila vai sair do ácido, formou a água. O que sobrar vai ser o meu éster. E aí o grupo éster, como eu já tinha falado antes, vai ser identificado por esse composto aqui. Eu tenho o C-duplo-AL, que é a carbonila, ligada diretamente ao oxigênio, e o restante vai ser a cadeia carbônica. Olha aqui. Como que eu dou nome para um éster? Presta atenção. Devemos substituir a terminação ico do ácido carboxílico pela terminação ato, igual lá no sal de ácido carboxílico, seguido da preposição di e do nome do radical ligado ao oxigênio. Para enumerarmos a cadeia principal de um éster, devemos começar pelo carbono carbox, que é o grupo que vai identificar o grupo funcional. Carla, não entendi como que sai água e continua com 2 oxigênios. Você vai entender agora. Presta atenção. Eu vou te mostrar, viu, Karine? Eu vou mostrar na reação aqui ainda. Calma aí que eu vou só mostrar a nomenclatura e aí eu te mostro como que vai sair esse composto. Cadê? Socorro. Olha aqui. Como eu falei, a nomenclatura é muito igual a de sal de ácido carboxílico. Você vai tirar o ico do ácido carboxílico e pôr a preposição, a terminação ato, mesma coisa, preposição de, igual ao outro lá. Só que no sal de ácido carboxílico, a gente usava a preposição de e o nome do cátion, que é do metal que vinha da base. Aqui agora, depois da preposição de, você vai citar o grupo que está ligado diretamente no oxigênio. Como assim, Carla? Não entendi. Olha para cá. Primeiro exemplo. Nós vamos fechar nisso aqui. Qual que seria o nome do ácido carboxílico que originou esse éster aí? O ácido metanóico. Ácido metanóico. Eu simplesmente tirei o ico e coloquei o ácido para formar o éster. Ácido metanóico. Beleza. Agora, qual é o nome do álcool que reagiu com esse ácido metanóico para formar esse éster aí? Eu acho que foi o Metil? Álcool. Qual que é a terminação de álcool? Metanol. Metal. Metanol. Por quê, pessoal? O grupo, esses grupinhos que eu estou circulando aqui, ó, que estão ligados diretamente ao oxigênio, de onde que vem esses grupos? Do álcool. Do álcool. Justamente, ele veio do álcool. Então, esses grupinhos aqui são todos do álcool. O restante da cadeia que vocês estão vendo que não está circulada, ela veio lá do ácido carboxílico. Então, por exemplo, no primeiro exemplo, é o ácido metanóico que gerou esse éster. O segundo foi o ácido etanóico. No terceiro também é ácido etanóico. No quarto também é o ácido etanóico. No quinto é o ácido benzoico. No sexto ácido propanóico. Agora, nos demais, a gente tem os álcoois aí presentes. Então, no primeiro exemplo, eu tenho metanoato, porque olha aqui, ó, de onde que veio o ácido carboxílico? Um carbono met. Então, veio do ácido metanóico, tirei o ico, virou metanoato. Preposição de, e aí eu olho o grupo que está ligado aqui no oxigênio. Se é um carbono só, é metil, tá? Então, eu coloco terminação ila, que eu não sei se vocês estão lembrando que a gente pode chamar de metil ou metila, etil ou etila, tudo com terminação il ou ila. Então, metanoato de metila. No segundo exemplo, ó, 2 átomos de carbono, et, veio lá do ácido etanóico. Então, tirei o ico, virou etanoato. Preposição de, olha o grupinho que está ligado direto no oxigênio, etanoato de metila. Outro exemplo, 2 átomos de carbono,
Et veio do ácido etanóico, então tornou etanoato de... E esse grupinho que está aqui, ó, é o vinil, tá? Que pode ser também etenil, não sei se vocês estão lembrando dele, ele aparece com pouquíssima frequência. Então, é etanoato de vinila ou poderia ser etanoato de etenila, que etenil é a mesma coisa. No de baixo, etanoato de etila. Quem que formou isso? É o ácido etanóico, tirei o ícaro, pus o átomo, então virou etanoato. Preposição de óleo, grupo ligado no oxigênio, que é o etil. Então, etanoato de etila. No de baixo, isso aqui, ó, é o ácido benzoico. Então, eu tenho benzoico, tira o ícaro e põe o átomo. Benzoato de, preposição de, dois carbonos é o etil, benzoato de etila. No último, eu tenho aqui 3 átomos de carbono. Veio, o termo próprio, veio lá do ácido propanoico. Tira o ícaro e põe o átomo. Propanoato, preposição de, e olha aqui o grupo que está ligado direto ao oxigênio, que é o etil. Então, propanoato de etila. Entenderam como que faz a nomenclatura, pessoal? É muito próxima dos sais de ácidos carboxílicos. Você tira o ícaro do Ô, ácido Carla, carboxílico, só um pouquinho. Você tira o ícaro do ácido carboxílico e põe o ato para o éster. Preposição de, e aí eu coloco o nome do grupo que está ligado direto ao oxigênio, com a terminação ila aí. Fala, Guilherme. não sei se eu estou confundindo com reação orgânica, mas tem um negócio, tem algumas questões que pede para identificar o oxigênio, se ele veio do álcool ou se ele saiu do ácido. Por exemplo, quem libera o H mais aí é o álcool ou o ácido? Qual que é a definição de ácido, Guilherme? Que nós Não, falamos. eu entendi, é por causa que tem um que é o álcool que libera o H mais, não é? Não tem, não? Não, o ácido que vai liberar o H+, que é lá da hidroxila da carboxila, e o OH vai sair do álcool. Porque, lembra que em sais de ácidos carboxílicos, o hidrogênio, o H+ saía do ácido, lá da hidroxila, Sim, e o OH- sim, da base. sim. Aqui nos ésteres, qual que é a diferença? A gente vai tirar a base, que era lá do sal de ácido carboxílico, e coloca o álcool. Então, o álcool vai funcionar como se fosse a base, entendeu? Uhum, Que a acidez dos álcoois ela não é tão alta também. Ele tem uma acidez bem baixa. A gente vai discutir isso na frente C8. Na frente C8 entendi. não, acho que na frente C... Deixa eu ver aqui. Opa, na frente... É no livro 3 ainda, que é quando a gente fala de ácidos e bases orgânicos, que a gente discute questão de acidez e basicidade. Então, nesse caso dos ésteres aí... Opa, eu adiantei. O álcool funciona como se fosse uma base. Então, ele que libera o íon H-, o ácido libera o íon H+, isso junto e forma água. O que sobra forma o éster. Entendeu? Entendi. Tá? Eu vou descobrir o outro negócio e te mando depois. Aqui, vai com calma, Guilherme. Não preocupa com isso agora não, bem. Vamos assim, ó, por partes. Vai dar tudo É certo. porque senão eu vou endoidar aqui. Não, você vai endoidar se você quiser, só. Nós vamos ver reação orgânica lá no livro 3. Não inventa moda agora, não. Passa. Carol tá falando sozinha, ó. Tá bom, tá bom. Carol, você tá tudo bem com você aí, linda? Carol não tá bem não, gente. Olha lá. Carol? É porque eu tava resolvendo um negócio com o Caleb aqui. Fala pro Caleb que isso não é hora de resolver treino, você tá no meio da aula. Vou deixar eu falar com ele. Ele rouba minha aula e ainda tá aí, tirando sua atenção. Vou dar cocar que é gordo. Depois morre, não sabe por quê. Não você, tá? Ele, no caso. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Ô, Karine, você tinha me perguntado sobre a reação dos ésteres. Deixa eu ver se eu acho uma aqui para você. Peraí. Ah, que linda. Vocês estão vendo aí, gente? Peraí. Deixa eu só parar isso aqui. Peraí. Ela travou um pouquinho aí, tá bom? Não deu pra entender, não.
Não, eu só perguntei se vocês estavam vendo, mas eu parei de compartilhar a tela com vocês aqui. Melhorou agora, Karine? Ou Karine não, Ayane? Melhorou, Carla. Agora melhorou. Essa internet, ó, uma bênção, para não falar outra coisa. Deixa eu só Ô, mostrar para vocês. Carla, até que horas que vai essa aula sua? 10h40, né? O Caleb comeu meia hora da minha aula, eu acho, ou mais. Mas tá bom, eu não tô preocupando, não, porque nós estamos de boa. Aí tem intervalo para o Gustavo entrar ou ele já vai entrar de uma vez? Tem Eu não sei não, como ele é que entra de funciona. uma vez que a aula Não, dele nunca começa tem 10 intervalo horas. entre minha aula do Gustavo, não. Mas qualquer coisa vocês pedem ir nos 2 Não minutos. vai dar pra lavar o cabelo. Enfim, né? Tomar um banho não vai ser possível agora, mas assim, você pede para ir no banheiro rapidinho, senhor. Vai dar certo. Pede ele uns 2 minutinhos, Gustavo é bonzinho, vai dar tudo certo. Se fosse o Caleb, não sei se ele deixaria, talvez. Mas. Deixa eu só pegar um negócio aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui, peraí. Oh, meu Deus, o que eu tô fazendo, gente? Peraí. Peraí que eu quero pegar uma parte para mostrar aqui para vocês. Só um minutinho. Que aí vai ficar mais fácil. Vou mostrar para vocês o que eu estou querendo mostrar aqui, que agora que eu notei uma coisa e vou até corrigir. Olha aqui. Espera aí. Espera. Não é aqui que eu estou, não. Aqui. Deixa eu ver se tem alguém falando comigo. Não tem. Karine, presta atenção aí. Nesse exemplo que está de reação de esterificação aí, tá? Tá até errado isso aí. Eu acho que o Guilherme pode estar até confundindo com isso. Guilherme, você tá aí? Tô aqui. Pois é. Você tá vendo aí que eu selecionei a hidroxila É isso aí, é isso aí, é isso aí. do ácido e o hidrogênio do álcool. Não vai ser isso, não. Porque em termos de acidez, o ácido carboxílico é muito mais ácido, o próprio nome já fala, do que o álcool. Tá? Eu vou até corrigir e mandar isso para vocês de novo. Porque o ideal é o que é para ser feito. É isso aqui, ó. Deixa eu só adiantar, depois a gente vai voltar nisso na próxima aula. Estamos contentes. Tá vendo isso aí? Guilherme? E o negócio do experimento, Carla? Que experimento? É que eles marcaram o oxigênio lá, o negócio de oxigênio 18 e tal, e aí descobriram que o hidrogênio vinha do álcool. Um negócio assim. Depois você me manda isso, pra gente não confundir a discussão aqui, pode ser? Tá, Tá? Então vamos lá. tá bom. Então, Karine, você que estava com dúvida aí, presta atenção. Você está ouvindo direitinho aí? Responde no chat aí. Tô te ouvindo. Então tá bom. Então, olha só, você tem aí, para formar um éster, você tem que ter um ácido carboxílico e um álcool, que vai formar o éster e a água. Eu falei para vocês que tem 2 nomes para essa reação. Reação de esterificação ou reação de desidratação, já que você está liberando água como produto aí. Então, como eu expliquei aqui agora mais cedo, em termos de acidez, o ácido carboxílico é muito mais ácido que o álcool, tá? Então, o ácido carboxílico vai liberar o íon H+, para a água, e esse íon H+, vai sair da hidroxila do OH do ácido carboxílico, e o álcool vai liberar o íon OH, no caso, para formar a água. Sai o hidrogênio do ácido carboxílico e o OH do álcool forma a água. Aí você perguntou de onde que saiu esses 2 oxigênios do éster, que eu não estou entendendo. Quantos oxigênios você tinha antes de formar o éster? Você tinha 2 do ácido carboxílico e 1 do álcool, tudo bem? Sim, Pois é, a água tem quantos oxigênios? 2. A água? Ah, oxigênio, 1. 1. Então, esse oxigênio saiu de onde da água? Lá do álcool, você concorda? Concorda? Peraí que tá travando. Não tô entendendo. Olha aqui. Para formar água, Tá travando sua voz. peraí. Melhorou? Alô? Melhorou. É que a internet estava instável aqui, apareceu. Então, olha só.
A água tem 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Eu te falei que o hidrogênio, o H+, o H+, vai sair de quem? Do ácido ou do álcool? Do ácido. Do ácido, e esse H+ tem que sair da hidroxila, porque é pelaquela mesma discussão que a gente fez lá nos sais de ácidos carboxílicos. E o OH da água vai sair do álcool, você concorda? Aham. Aqui, ó. Isso aqui não é água? H2O? Aham. Aqui, ó. Quantos oxigênios que sobrou? Quantos oxigênios sobraram? 2 de onde? Sim. Lá do ácido carboxílico, não é? Ah, tá. Você consegue entender que é justamente... Olha o que sobrou do ácido carboxílico. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Sobrou, ó, C≡OH com oxigênio, não é isso? Isso. Olha ele aqui. Aqui tá o carbono, lógico, né? C≡OH com oxigênio, não é a mesma coisa? Aham. Agora O que entendi. sobrou do álcool? O CH3. O CH3. Cadê ele? Ah, ele aqui. Você entendeu? Ah, tá. Agora eu entendi. Então, Obrigada. Então é muito mais fácil, por isso que eu falo com vocês. Você tem certeza qual que é a fórmula molecular da água? H2O. O hidrogênio vai sair lá da hidroxila do ácido carboxílico e o OH vai sair do álcool. Juntou isso, formei a água. O que sobrar do álcool, você vai colocar no lugar do hidrogênio que saiu da hidroxila e forma o éster. Entendeu? Entendi. Certeza? Então, eu sempre falo com os meninos, falou de formação de sais de ácidos carboxílicos ou formação de éster, que é a reação de esterificação, o que é um sal de ácido carboxílico? Só para a gente fechar nossa aula. Sal de ácido carboxílico é formado através de um ácido carboxílico com uma base inorgânica que forma o sal de ácido carboxílico e a água. Forma a água primeiro, você vai tirar o hidrogênio da hidroxila do ácido carboxílico e o OH da base. O que sobrar é meu sal de ácido carboxílico. No éster, como que eu formo um éster? Sal de ácido carboxílico de novo, só que com o álcool agora, vou formar o éster e água de novo. O que você vai fazer? Tira o hidrogênio da hidroxila do ácido carboxílico e tira a hidroxila do álcool. Juntou isso? Formei a água. O que sobrar é meu éster que a gente tem aí no composto. Vocês entenderam até aí, gente? Sim. Sim? Isabela, você tá na terra ou você tá mexendo no telefone? Tô aqui, cara. Você tá aí, linda?